Estava planejado. Ela ia se matar. Tudo arquitetado, mas ela desistiu deste ato. Ele estava voltando de um terremoto que sofreu no Haiti. Desestruturado, mas se estruturou. Ela tinha deixado de viver a vida dela para viver a vida dos outros. Mas ela conseguiu viver a vida dela. Estou dizendo de 3 casos muito simples que logo adiante vocês vão entender como a gente chegou na solução disso. O que trabalhamos para essas pessoas estarem bem, felizes e plenas. Mas antes disso, vou me apresentar. Sou Vanessa Rezende. Me graduei em psicologia, fiz mestrado em gerontologia, doutorado em psicologia, busquei uma especialização em psicodrama triádico e diversas formações. Sabe por quê? Porque desde a época da minha graduação, eu sempre fui inquieta, porque eu queria ir a fundo com o ser humano. Eu queria simplesmente a solução. Então as teorias foram muito bem-vindas à minha vida. Mas com o meu olhar de cientista, que aliás o doutorado me ajudou muito, eu pego as teorias e vejo que realmente aplica na prática. E não paro. Porque quando eu vejo que eu não consigo uma solução, eu busco não só literatura, mas formações diversas. Formações que muitas vezes fogem um pouco da psicologia tradicional, mas que ajudam eu a entender o ser humano na sua totalidade. E além disso, promover curas. E curas que vão num espaço de tempo muito mais curto. A gente aprende na psicologia que o processo de autoconhecimento ele é contínuo e o processo de cura ele leva um certo tempo. Mas com toda essa bagagem que eu fui buscando por a minha inquietação e curiosidade, eu consegui perceber uma evolução muito mais rápida das pessoas. Ou seja, retardar um pouco o tempo de uma psicoterapia que pode ser muito longa e às vezes cansativa e onerosa. Então, vocês vão aprender comigo o que eu consegui perceber ao longo de 15 anos como psicoterapeuta. Aguardem. Agora eu convido vocês a vir comigo para uma jornada de cura. Mas antes disso, vocês sabem o que são crenças limitantes? Imagina um mecanismo de freio que impede você de realizar suas metas profissionais, pessoais e familiares. Agora vamos lá. Vocês sabiam que a ciência comprova esse mecanismo de freio e apresenta soluções? É disso que eu vou falar para vocês. Soluções. E na raiz do problema. O que faz uma pessoa viver no automático sem se dar conta que de fato ela não está feliz e plena? Então agora eu vou falar com vocês como gerontóloga. A gerontologia nada mais é do que uma ciência que estuda o processo de envelhecimento. Isso significa o seguinte: nós já começamos a envelhecer a partir do momento que nós nascemos. Aliás, desde cedo a gente consegue bloquear o nosso emocional para não sofrer. Isso é um mecanismo de sobrevivência. A questão é que o que a gente faz é colocar lixinho emocional nas nossas células. Isso se torna uma memória celular. E ela está em forma de quê? Energia. A ciência comprova isso. Bruce Lipton, um renomado pesquisador, precursor da epigenética, a ciência que vai além da genética, ele comprova cientificamente como as nossas emoções afetam a nossa molécula de DNA. E o Institute of HeartMath comprova também cientificamente como as nossas emoções alteram a nossa molécula de DNA. Então eu estou falando de emoção. E eu estou falando também de emoções que podem danificar a nossa saúde. Raiva, depressão, ansiedade, medo. Como resolver isso? Vamos imaginar. Se você fica gripado, o seu sistema imunológico vai defender você por uma questão de sobrevivência. Agora, se você sente raiva,
muitas vezes você vai fazer o quê? Reprimir isso dentro da memória celular. Só que vai chegar um momento que você vai adoecer. Veja que eu não estou preocupada em dizer para vocês ter um estilo de vida mais saudável, para vocês não acelerar o processo de envelhecimento de vocês, não ter cabelo branco. É mais do que isso. Porque todo esse emocional não resolvido vai repercutir na relação de você, com todos os âmbitos da sua vida. E vai chegar um momento que isso vai ficar insuportável. Então de que a gente está falando? De ir na raiz do problema e resolver. Porque nós não temos o controle sobre as nossas memórias dolorosas. Essa é a questão. Então, precisamos falar de uma coisa aqui muito importante. Processo de autoconhecimento. Conhecer a si mesmo. Para você entender melhor a sua história. Como você funciona. O que de fato te bloqueia. Conheça-te a ti mesmo. É uma frase tão antiga. É uma frase que a gente precisa realmente levar com muita seriedade. Porque conhecer a ti mesmo e cuidar de você mesmo é um bem muito precioso. E nós temos ferramentas para ajudar você a realmente conseguir se livrar desse lixinho emocional e ter uma vida com mais felicidade, ter um equilíbrio emocional, que vai repercutir também na relação de vocês. Bem, já perceberam o quanto a gente tem para conversar? Por isso que agora eu quero que vocês me aguardem para o próximo bloco. Esse bloco eu apresento as ferramentas de cura. Agora nós vamos iniciar um mini curso. Vamos falar da caixa de areia ou Sand Play, que fala da linguagem dos símbolos para o processo de autoconhecimento, e as terapias quânticas, Theta Healing, barra de Axis e código de cura. Agora nós vamos falar do método caixa de areia ou Sand Play e a importância dos símbolos para o processo de autoconhecimento e cura. Mas antes disso, eu queria falar para vocês a importância da gente quebrar paradigmas. E é graças a essa nossa capacidade de quebrar paradigmas que hoje a gente sabe que a Terra é redonda. Gente, foi a maior loucura quando descobriram que a Terra não era plana, e sim redonda. Imagina como a ciência nos ajuda a descobrir muitas coisas. E eu estou cheia de novidades para vocês. Vou falar do método caixa de areia ou Sand Play, um método relativamente novo. É um método que vai utilizar símbolos para você, de fato, descobrir o que está acontecendo dentro de você. Mas vamos lá. Nós temos uma grande contribuição aqui de Jung, que foi discípulo de Freud. Ele contribuiu muito para a humanidade, descobrindo que nós temos um inconsciente coletivo. E também descobriu que o nosso consciente, a linguagem dele é simbólica. Bem, mas para ilustrar para vocês como seria o processo de usar os símbolos para rastrear o nosso inconsciente, eu vou começar falando de um caso clínico muito recorrente. Mas é o seguinte, vamos imaginar, já que a gente está falando de símbolos, imagine uma cebola que você vai descascando, descascando, descascando. O ser humano precisa ser descascado. Olha que pode parecer estranho, mas eu tenho que entender o que a queixa da pessoa e ir conduzindo até encontrar a raiz. Então eu preparei essa boneca para explicar para vocês como seria isso. Então vamos imaginar? A paciente fala para mim assim, olha, eu tenho muita dificuldade de ter um relacionamento duradouro. Eu estou vendo a queixa dela, mas o que de fato está fazendo isso acontecer dentro dela? Porque a gente tem uma grande dificuldade de, às vezes, acessar o que está dentro da gente. O nosso emocional é a nossa história. Então, é claro que ela vai me falar aquilo que está fácil para ela entender. Ela está se frustrando com relacionamentos. Ok, então essa seria a primeira boneca. Bem, então eu vou mais a fundo. Desde quando você não consegue ter um relacionamento duradouro? Então nós estamos aqui na segunda boneca.
E ela me apresenta um dado. Ah, desde que meu marido me traiu. Ok. Então, eu vou mais além. Como que seria essa terceira boneca? Como eu preciso investigar, e basicamente na infância ela me dá um grande dado, porque a relação entre mãe e filho é muito profundo, é uma relação íntima, que pelo menos 9 meses está sendo estabelecida entre mãe e filho. E quando ela nasce, possivelmente ela vai ser amamentada. Então é uma relação muito íntima. Eu investigo como é que foi essa relação. Bem, e aí a paciente me diz que houve problema nessa relação. Não teve um afeto muito bem estabelecido. Ok. Então, eu vou mais adiante, que seria a quarta boneca. Eu investigo as outras relações do histórico familiar dela. Que relações são essas? A mãe com a avó com a sua bisavó. Para entender aí se tem uma reprodução de comportamento. Mas ainda tem mais uma coisa que eu preciso falar para vocês. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, você adquire não só ali a informação genética materna e paterna, mas sim também você vai adquirir informações das memórias celulares materna e paterna, que por sua vez adquiriram dos seus avós. Quer dizer o quê? Que você pode sentir um sentimento que na verdade nem foi seu e ter um comportamento que você vai começar a reproduzir. Ok. Então, como eu falei do Jung, que ele fala do inconsciente coletivo, ou seja, a história da humanidade dentro de você, eu posso imaginar que tenha algo mais profundo, que seria essa quinta boneca. Bem, se Jesus foi traído, eu também serei traída. E ficar com uma ansiedade e medo de não poder confiar. Então vocês agora entenderam um pouco um exemplo que eu ilustrei para dizer que eu não vou me contentar apenas com uma queixa da cliente e muito menos se o que ela está sentindo foi de tempos atrás. Muita gente acha que não precisa de terapia porque acha que sabe o que está sentindo. Bem, mas a caixa de areia, ela é capaz de mostrar o que de fato você está sentindo. Porque aqui é uma comprovação. Aqui não tem achismo. Essa caixa de areia, ela é formada de tal maneira que faz com que o seu inconsciente venha à tona. E a gente consegue fazer uma leitura do seu emocional. Essa caixa aqui mostra um exemplo de uma cliente que comprovou com os exames médicos que ela era capaz de engravidar. Estava tudo ok com o seu sistema fisiológico. Mas acontece que o seu emocional estava travando essa possibilidade de gerar uma criança. Como que a gente faz isso? Como a caixa de areia, ela promove um diálogo entre o consciente e o inconsciente e tem como a gente medir e perceber isso, o primeiro passo é exatamente mostrar para a paciente que está tendo um processo de sabotagem dela. Ela quer engravidar, mas o inconsciente está dizendo outra mensagem. A caixa de areia vai além disso, porque ela ativa o processo de cura também e promove o desenvolvimento da personalidade. Dora Kauf, que foi discípula de Jung, sistematizou este método. E com esse método a gente tem a fotografia, ou seja, o raio-x, o que está dentro de você. Então fica muito mais fácil da gente atuar com um período de tempo mais curto, porque a gente vai na raiz. Aqui, mesmo se a pessoa quiser mentir, é um processo que não tem como, porque ela vai conseguir colocar realmente o seu drama emocional aqui nessa caixa. Agora vamos mais adiante. Qual é a substância de uma ideia? Uma imagem. Agora, qual é a substância de uma imagem? É tecido? É sangue? É osso? Não. É uma frequência de energia. Bem, e essa frequência de energia a gente consegue perceber pela linguagem do coração. O Institute of HeartMath comprova a força do coração, comprova através da tecnologia e apresenta também tecnologia para resolver isso. Acontece que
Como Bruce Lipton ele explica, a gente tem crenças errôneas. Agora, essas crenças errôneas, elas podem estar nas imagens, porque a gente codifica a imagem no nosso cérebro. Bem, então, você pode ter medo de algo sem de fato ser uma coisa tão real. Essa pessoa, ela pode ter, na verdade, um grande medo de engravidar sem saber. E a caixa de areia, ela pode revelar isso. Graças à comprovação matemática da afirmação de Einstein, que tudo é energia e tudo se reduz a energia, que avançamos tecnologicamente. E agora, nós temos a ciência a nosso favor para curar os males da alma. A terapia quântica vem para nos ajudar a trabalhar a memória celular que eu falei para vocês. Então veja bem, nós estamos falando de energia. Isso significa que nós temos a chance de curar muitos problemas emocionais e físicos por meio da cura energética. Então vamos explicar uma coisa. Muitos experimentos feitos pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos mostram como as nossas emoções alteram a nossa molécula de DNA. O que significa isso? Eu vou falar do meu jeito. É como se a gente tivesse um baú de memória. Só que esse baú está dentro das nossas células. Agora, o que acontece? A mente inconsciente, ela tem mecanismos que protegem a correção daquelas memórias negativas que a gente tem dentro da gente. Então, por mais que a gente queira se livrar de memórias negativas, a gente pode não conseguir. Mas a terapia quântica tem como chegar neste ponto. Imagine que você decide ir para um caminho. Isso é sua mente racional e consciente decidindo. Mas o seu inconsciente diz assim: não vá, porque você já foi e sofreu. Significa aquilo que eu expliquei na caixa de areia. O inconsciente e o inconsciente tem que falar a mesma linguagem. Sabe por que o inconsciente pode dizer não vá? Porque a situação pode ativar em você uma memória antiga que você viveu há um tempo atrás. Ou seja, você pode sentir uma emoção antiga ao invés da atual. Então aí que mora o perigo. É quando a gente começa a promover na gente um resgate de memórias passadas que não nos servem mais. Então, como a memória inconsciente ela é reativada sem você se dar conta, é por isso que, apesar do pensamento positivo ser muito grandioso, ele pode não funcionar, porque o passado ofusca o presente. E o Dr. Alexander Lloyd, criador do Código de Cura, ele explica isso muito bem. Uma situação de estresse pode provocar em você uma situação de estresse antiga e acionar em você memórias antigas. Como eu disse, nós não temos domínio das nossas memórias muito dolorosas. E é por isso que a terapia quântica vai ajudar a resolver essa questão. Agora eu vou apresentar para vocês duas ferramentas quânticas que eu utilizo para complementar o trabalho da caixa de areia: Theta Healing e barra de Axis. Vou começar com Theta Healing. Imagina um trabalho quântico que vai atuar exatamente na memória celular. Nós vamos conseguir com esse trabalho promover novas sinapses cerebrais. Como que é isso? Vianna Stibal, que se curou de câncer em fase terminal, é uma americana que sistematizou este método. Vianna descobriu que nós podemos arquivar crenças em 4 níveis. Veja bem, infância, ele está no nível primário, segundo Vianna. Nível genético, são as informações que a gente aprende dos nossos familiares. Histórico, são as informações da história, culturais, histórias da humanidade. E é no nível de alma. É a crença mais arraigada e mais difícil da gente mudar. Por isso que a gente precisa
do Theta Healing para ir na raiz, identificar. Nós estamos falando de uma crença que você vive como se fosse ela, de tão profunda que ela é. Barra de Axis, criado pelo americano Gary Douglas. Barra de Axis, você vai trabalhar 32 pontos na região do cérebro para liberar pensamentos, atitudes, condicionamento e emoções que não te servem mais. Imagina que vocês estão limpando o HD de vocês para ter mais espaço para coisa nova vir. Ou seja, a gente está falando de uma técnica que o passado não vai se projetar no futuro como antes. Porque essa técnica vai fazer com que as ondas cerebrais se desaceleram para limpar essas memórias que a gente está falando desde o início do mini curso. Então, Barra de Axis é mais uma ferramenta quântica para trabalhar o problema que está muito escondido dentro de você. Existe uma diferença entre lidar com o problema e resolvê-lo de fato. Eu vou usar um exemplo muito recorrente em terapia de casal. De repente, na relação conjugal, o casal entende qual é o choque da relação, quais são os pontos fracos. Então, é o primeiro passo, porque eles podem elaborar estratégia para suportar o que está acontecendo, o que um cutuca no outro, vamos dizer assim. Mas o que pode de fato estar acontecendo num nível muito mais profundo é que memórias antigas, que são essas memórias celulares, estarem presentes numa situação da relação. De repente, um estresse situacional pode provocar um estresse antigo, às vezes até vivido pelo casal quando eram crianças. A gente usa muito na psicologia a palavra criança interna. O que significa isso? Então vamos pegar ainda essa relação de casal. Pode ser que de repente o casal, o homem ou a mulher, ou os dois, tenha no momento da situação da briga uma atitude mais imatura. Como a gente fala, foi muito criança, né? Briga e aí vira a cara, não consegue ouvir o outro, se sente amedrontado, pode de repente interromper a comunicação por algum tempo. Enfim, N situações que na verdade o pano de fundo é voltando a alguma memória antiga. Então a terapia quântica, ela vai atuar nessas memórias. Acontece que tem uma coisa muito importante para vocês entenderem. Cada indivíduo tem a sua particularidade, a sua individualidade. Imagina quando você vai passar por um processo de tratamento medicamentoso ou um processo cirúrgico. Cada pessoa vai ter uma resposta, ou seja, o organismo da pessoa vai ter uma resposta própria. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua individualidade. Então, cada um vai reagir de uma maneira à terapia e ao tempo. Não dá para medir o tempo. Já que a gente está usando a terapia de casal, pode ser que um consiga resultados mais rápidos, uma terapia individual, do que o outro. Bem, tem outra coisa muito importante. A terapia é um processo gradativo. Então vamos usar um exemplo. Eu começo a decorar a minha sala, mudar, reformular aos poucos. Tá, e de repente ela é uma outra sala. Mas eu nem mesmo me dou conta disso. Mas eu recebo uma visita. E a visita fala assim para mim: nossa, como a sua casa está bonita. É a hora que eu posso me dar conta e falar, realmente, ela está muito diferente daquela sala anterior a esta. Bem, tem outra coisa também muito importante. Sabe o que pode impedir as pessoas de buscar terapia? Uma crença inconsciente de não merecer ser feliz. Isso existe muito. Então, já viu aquela frase? Não vai pelo amor, vai pela dor? Infelizmente tem muita gente que é assim. Fica protelando a sua felicidade. Sabe como que eles fazem? Às vezes começa a terapia comigo e interrompe. Não, tá tudo bem. E chega um momento que elas ficam tão mal, essas pessoas, que elas não têm outra saída.
Então, é nesse momento que elas falam, agora eu vou me encarar. Porque terapia é encarar a si mesmo. Então, é um processo que vai exigir coragem de vocês e dedicação. Eu sou terapeuta há 16 anos e faço terapia comigo há 24 anos. E eu sei que a gente pode ir mais. Agora, com certeza, a terapia quântica, estou falando pelos resultados dos meus clientes e como cliente, ela vai promover resultados mais rápidos. Então, eu preparei com muito carinho e muita fundamentação e estou usando toda essa bagagem que eu expliquei para vocês para presentear vocês como oficina quântica. É uma oficina que vai favorecer o processo de cura de vocês. Só para 8 pessoas, então é um tamanho reduzido, para a gente ter efeitos profundos. Então, no próximo mês, aguardem, essa oficina estará saindo do forno com muito carinho e com muito afeto. Pessoas queridas, não prolonguem a cura interior de vocês. O despertar é agora.